O arcanjo Miguel diz: meu amado, o céu não se esqueceu de ti nesta tempestade. Deus ainda está acima das ondas. Jesus está no barco consigo, sussurrando: paz, acalma-te. O vento pode rugir, mas não pode abafar a sua voz. O arcanjo Miguel estende as suas asas à sua volta e a tempestade perde a sua força. O que temia passará. Aquilo de que duvidava desaparecerá. Deus guarda o seu coração. Jesus acalma a sua mente. E o arcanjo Miguel afasta toda a sombra. O arcanjo Miguel diz: filho amado, há momentos em que olhas para trás e vês apenas os lugares onde tropeçaste. Passa em revista as palavras erradas que disse, as escolhas que correram mal, os sonhos que nunca alcançaram a luz. Chama-lhes fracassos. O céu chama-lhes lições. Cada fim que o humilhou foi uma porta para a sabedoria. Cada perda foi um campo onde a graça cresceu em silêncio. O fracasso pesa porque fere o orgulho, mas o orgulho nunca deveria carregar o seu destino. Deus escreve o seu propósito não em linhas perfeitas, mas em cada curva da experiência. Jesus caiu a caminho da cruz, e mesmo assim a história tornou-se salvação. Entende? A queda não apagou a missão. Ela revelou a profundidade do amor. Filho, disseste, perdi muito tempo, perdi a minha oportunidade, mas o tempo pertence a Deus, não ao arrependimento. O propósito não expira. Cada respiração que dá é um convite para recomeçar. Não está atrasado está a ser redirecionado O arcanjo Miguel diz: o fracasso não é o fim do caminho, é uma placa que diz: segue por aqui, há mais. Quando as vozes na sua mente disserem que arruinou tudo, responda suavemente: talvez tenha aprendido algo que só pode ser aprendido aqui. Esta humildade abrirá a porta a novos começos. Deus adora usar o vaso rachado porque a luz pode brilhar através das fendas. Lembra-se das vezes em que pensou que nunca se iria levantar? Você levantou-se. Você sobreviveu. Isto não foi por acaso. Era o propósito já a atuar dentro de si. Cada cicatriz é o mapa que guia os outros para casa. Ao partilhar a sua história, a dor, as aprendizagens, a graça torna-se uma lanterna para alguém ainda perdido na noite. Se não sabe por onde recomeçar, comece por uma oração. Sussurre: Senhor, mostra-me a próxima pequena coisa a fazer. Estou pronto para caminhar novamente. Por isso, faça essa pequena coisa com todo o seu coração. O propósito esconde-se muitas vezes em pequenas obediências. Um ato de bondade, uma palavra sincera, uma oração por alguém, estes tornam-se os tijolos do seu novo caminho. O arcanjo Miguel diz: não temais cometer novos erros. Tema apenas ficar parado quando seu espírito anseia por crescer. A coragem de tentar novamente é sagrada. O céu guiará as suas mãos, firmará os seus passos e rodeá-lo-á de companheiros que o lembrarão de que cair faz parte do voo. Quando a dúvida sussurrar, não é suficiente. Olha para Jesus. Escolheu pescadores que tinham fracassado no seu ofício.
um cobrador de impostos rejeitado pelo seu próprio povo, uma mulher envergonhada e através deles ele mudou o mundo. Não é menos capaz de redenção, não é menos escolhido. Filho, respire fundo. Sinta o ar a preencher os seus pulmões sem que tenha de forçar. É assim que o propósito regressa, não se esforçando, mas permitindo. Não precisa de ter todas as respostas. Basta dizer, sim, Senhor, usa-me. E Ele assim o fará. Um dia olhará para trás e verá como até os desvios foram direções, como as falhas foram alicerces, como as lágrimas regaram as raízes da força. Verá que nada foi desperdiçado. Tudo te estava a conduzir até aqui, a esta coragem silenciosa, a esta fé madura, a este poder suave. Por isso levante-se novamente, amado A. Abandone o nome fracasso e adote o nome lutadora. Deixe o seu coração sussurrar. Ainda me estou a tornar quem Deus vê em mim. Eu, Arcanjo Miguel, estou ao teu lado enquanto avanças. Irei proteger, Lua das vozes da vergonha, e lembrá-lo-á repetidamente que o propósito não é algo que perdeu, é algo que ainda está a viver. Amém. O Arcanjo Miguel diz: Filho amado, passaste anos a olhar para o horizonte, perguntando: Senhor, quando saberei para que me criaste realmente? Ouça-me agora. Já sabe, bem lá no fundo, por baixo do ruído e do medo, o seu propósito pulsa como um tambor. Cada ato de bondade que lhe parece natural, cada momento em que o seu coração se ilumina, é esse o seu chamamento a sussurrar o seu verdadeiro nome. Deus nunca esconde o destino para o provocar. Deixa-o revelar-se para que a fé cresça forte o suficiente para o suportar. Jesus caminhou 30 anos em silêncio antes de iniciar a sua obra pública. Também tem permissão para levar o tempo que precisar. Nada foi desperdiçado. Os períodos de espera não foram vazios, moldaram a sua coragem, suavizaram o seu coração, ensinaram-lhe a empatia. Olhaste para os outros e pensaste: eles são tão seguros, tão destemidos. Mas até os ousados um dia tremeram. Confiança não é arrogância, é a fé naquele que o envia. O Arcanjo Miguel diz: no momento em que deixar de comparar o seu caminho com o de outra pessoa, os seus passos tornar-se-ão firmes. Há espaço suficiente no plano do céu para que toda a luz brilhe. Tio Mundo dirá que o seu valor depende do sucesso. O céu dir-lhe-á que depende da obediência. O seu chamamento pode parecer pequeno para os outros, uma palavra de conforto, um trabalho humilde, uma oração silenciosa, mas, na perspectiva de Deus, a obediência supera os aplausos. Cada vez que age com amor, cumpre parte da sua missão. Quando o medo surgir e disser: e se eu falhar? Responda como Jesus respondeu no deserto: está escrito. Está escrito que foi escolhido. Está escrito que ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Está escrito que ele estará sempre consigo. Que estas palavras sejam a sua armadura. Eu, Arcanjo Miguel, guardá-lo-ei enquanto avança, dissipando a dúvida com a espada da verdade. Comece onde está.
Não precisa de um palco para servir. Precisa de um coração disposto. Sorria para o estranho. Perdoe quem o magoou. Escreva as palavras. Cante a canção. Inicie o projeto. Os pequenos começos são os milagres favoritos do céu. Cada árvore gigante começa como uma semente. Todo o movimento começa com um sim. Deus confirmará os seus passos com sinais de paz. Perceberá que quando estiver a caminhar na sua verdadeira vocação, o tempo parecerá diferente. O esforço tornar-se a alegria. Perderá a noção do medo. Este é o Espírito Santo a fluir através de si, fazendo mais do que imaginava. Mantenha-se humilde, permanecer disponível, permaneça grato. Haverá críticas, haverá momentos em que se questionará. Quando isso acontecer, lembre-se da voz que o chamou em primeiro lugar. Era gentil, não áspera. Ela elevou, não o esmagou. Essa é a única voz que deve seguir. O resto são ecos. Erga a cabeça, amado A. Os dons que transporta são necessários. A oração de alguém será atendida através da sua coragem. A esperança de alguém será renovada porque escolheu agir. Caminhe, como se o céu caminhasse consigo, porque caminha. Jesus vai à sua frente para abrir portas. Deus rodeia-o de graça. E eu, Arcanjo Miguel, guardo as suas costas com luz. Sussurra-me isto. Senhor, confio no teu chamamento para a minha vida. Dá-me a coragem de seguir para onde tu me guias. Que a minha confiança esteja firmada na tua fidelidade. Sinta a força a regressar à sua espinha, a calma a instalar-se no seu peito. Esta é a confiança divina tranquila, firme, inabalável. Vai agora, amado A, e vive aquilo para o qual foste criado A. O mundo precisa da tua luz, exatamente como és. Amém. O arcanjo Miguel diz, filho amado A. Depois de descobrires quem és e para onde te leva o teu chamamento, o próximo passo é sempre para fora. O pulsar do céu é o serviço, cada sopro de graça que já recebeu foi feito para fluir através de si para o mundo. Não foi criado A apenas para carregar amor, foi criado A para o partilhar. Já sabe disso, não é? Pense nos pequenos momentos em que ajudou alguém sem esperar agradecimentos. Pense em como o seu espírito se sentiu leve depois. Esta alegria é o eco do próprio Deus, pois servir é da sua natureza. Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Lavou pés, curou, ouviu e deu. Quando serve, segue os seus passos. Servir nem sempre é algo grandioso. Por vezes, significa sentar-se com alguém que está sozinho, a ouvir sem tentar resolver os seus problemas. Por vezes, significa levar comida, dedicar tempo ou oferecer uma oração silenciosa quando ninguém está a olhar. O arcanjo Miguel diz: o céu mede a generosidade não pelo tamanho da dádiva, mas pela disposição do coração. Uma pequena gentileza feita com amor dissipa a escuridão mais do que 1000 palavras vãs. Filho A, vi-te duvidar se ainda tens algo para dar. Disseste,
Estou cansado. Sou comum. Não tenho nada de especial, mas Deus alegra-se em usar vasos comuns para um amor extraordinário. O sorriso que dá a um estranho pode ser a única luz que ele vê nesse dia. O encorajamento que oferece pode salvar alguém que estava prestes a desistir. Não subestime o poder da sua presença quando esta é oferecida com sinceridade. Quando der, não conte os pontos. Dê silenciosamente como Jesus fez. Deixe a sua mão esquerda esquecer o que a sua mão direita ofereceu. Que a sua recompensa seja a paz que o preenche quando sabe que refletiu o céu por um instante. Esta paz é a alegria mais pura. É a alegria que não pode ser roubada. O arcanjo Miguel diz: servir também é proteção. Quando se concentra em ajudar os outros, a amargura não consegue enraizar-se em si. Quando partilha as suas bênçãos, a inveja não consegue agarrar-se ao seu espírito. Dar mantém o seu coração aberto, flexível, vivo. Mantém as mãos prontas para o que Deus enviar a seguir. Por vezes, servir terá um preço. Exigirá o seu tempo quando tiver pouco, a sua paciência quando estiver cansado, o seu perdão quando parecer injusto. É nestes momentos que a sua doação se torna sagrada. Nestes momentos, não está apenas a ajudar o outro, está a permitir que o céu cresça dentro de si. Não tema ficar sem. Deus reabastece aqueles que dão. Cada ato de generosidade atrai mais graça para si, como rios que se encontram com o mar. Quanto mais se dá, mais livremente a vida flui. Esta é a lei silenciosa do reino. A abundância nasce em mãos abertas. Se alguma vez perder a alegria de dar, pare e descanse. Alegria é o combustível do serviço. Não pode ser forçado. Sente-se com Jesus, diga-lhe que está cansado e deixe-o servi-lo por um tempo. Ele preencherá os seus vazios com paz para que possa voltar a amar com abundância e não com exaustão. Amados, olhem em redor. O mundo está cheio de pequenos convites à bondade. Uma palavra, um gesto, uma oração. Quando os atendeis, os anjos aproximam-se. Eu, Arcanjo Miguel, estou ao lado de cada servo da luz, fortalecendo as suas costas, suavizando os seus corações, guardando as suas intenções. O serviço feito com amor nunca é desperdiçado. Propaga-se muito para além do que os olhos conseguem ver. Esta noite, rezai comigo. Senhor, faz de mim um vaso do teu amor. Que as minhas mãos tragam conforto, as minhas palavras tragam cura e que a minha vida seja um reflexo da sua bondade. Ao falar, sinta o calor no peito. Esta é a alegria do céu que flui através de si, lembrando-lhe que dar é viver. Mantenha este ritmo, inspire graça, expire generosidade. É assim que se mantém ligado ao coração de Deus. Sirva sem medo, ame sem medida. E quando der, sorria, porque nesse momento o céu sorri através de si. Amém. O arcanjo Miguel diz: filho amado, servir sem descanso torna-se exaustão, e a exaustão rouba a doçura do amor. O céu nunca lhe pediu que se esgotasse.
Todo rio que dá deve regressar ao mar para ser reabastecido. Até Jesus se retirou para os montes depois de dar. Orou, respirou, permaneceu em silêncio. Aquele silêncio não era fraqueza, era equilíbrio. Você foi criado para brilhar constantemente, não para se apagar. Não pode alimentar os famintos se a sua própria alma estiver faminta. Não pode amparar o outro se nunca se permitir ser amparado. Então, esta noite, eu, o arcanjo Miguel, envolvo-vos com as minhas asas e sussurro. O descanso é sagrado. Descansar nem sempre significa dormir, significa regressar. Regresse às coisas que lhe recordam quem é. Música, risos, passeios tranquilos, oração, a companhia daqueles que o veem sem exigir nada em troca. Regresse ao sopro de Deus que primeiro lhe deu a vida. Deixe que ele lave o ruído até que possa ouvir o seu próprio batimento cardíaco novamente. Este ritmo é o lembrete do céu de que é amado independentemente da sua utilidade. Deus nunca o mede pela produtividade. Ele mede-o pela presença. Quando se senta em silêncio na sua luz, já é suficiente. O seu valor não é conquistado pelo fazer, é revelado pelo ser. Ouça esta verdade, até que ela crie raízes. É permitido descansar. O arcanjo Miguel diz: o equilíbrio é a dança entre o dar e o receber. Se dá tudo e não recebe nada, o seu espírito torna-se frágil. Se apenas recebe e nunca dá, o seu espírito estagna. Mas quando se transita entre os dois, como inspirar e expirar, vive-se em ritmo divino. Este é o equilíbrio que o céu ensina. Filho, faz um inventário do teu coração. Ainda há alegria no seu serviço? Se não, faça uma pausa. Não tema dar um passo atrás. A obra de Deus não se desmorona quando descansa. Ela continua porque Ele é a fonte, não você. Descansar é a forma como demonstra confiança. É assim que dizes: Senhor, o mundo é teu. Repousarei na tua paz por um tempo. Quando descansa, os anjos guardam o que construiu. Eu, arcanjo Miguel, permaneço junto aos portões da tua casa enquanto dormes. Silêncio às preocupações que sussurram. Devias estar a fazer mais. Lembro-lhe que o seu corpo é o templo de Deus, e os templos devem ser cuidados com delicadeza. Aprenda os pequenos rituais de renovação. Beba água com gratidão. Observe o nascer do sol sem correr para um ecrã. Caminhe ao ar livre e repare como até a mais pequena folha brilha quando a luz a toca. Nesses momentos está a ser reabastecido pelo mesmo amor que tem oferecido. Se a culpa surgir quando parar, ouça Jesus a dizer: Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos descansarei. Ele não está a convidar apenas o trabalhador cansado, mas a alma cansada. Descanse na sua presença até que a sua respiração se acalme e os seus ombros relaxem. Isto não é egoísmo, isso é cuidar do seu espírito. Filho, o equilíbrio é ensinar-te-á a servir durante mais tempo e a amar mais profundamente. Um coração descansado ouve melhor. Uma mente tranquila perdoa com mais facilidade. Um espírito nutrido brilha mais intensamente. Deus quer-te por inteiro.
não apenas útil. Ele quer a sua alegria, não o seu esgotamento. Por isso, esta noite, sussurre esta oração. Senhor, ensina-me o equilíbrio sagrado, que o meu trabalho flua da paz, não da pressão. Que o meu descanso seja a adoração e não a culpa. Reabastece-me com a tua força, para que eu possa amar de novo amanhã. Enquanto fala, os anjos começam a mover-se suavemente ao seu redor. O ar parece mais leve. O peso no seu peito diminui. É o céu a dizer: podes descansar agora. Nós vigiaremos. Respire, amado. Abandone a necessidade de fazer mais. O amanhã chegará e encontrá-lo-á renovado-á, transportando uma luz constante e não tensa. Está a aprender o equilíbrio, a arte de dar em abundância, não em vazio. Amém. O arcanjo Miguel diz: meu amado filho, respira fundo e deixa os teus ombros relaxarem. Há algo de sagrado neste momento de silêncio. É aqui que nasce a gratidão. A gratidão não é uma emoção que surge do nada, só quando tudo está perfeito. É uma forma de ver, uma lente através da qual se recorda que, mesmo nas mais pequenas coisas, Deus continua a agir. Ao abrir os olhos de manhã, antes que o mundo o oprima, sussurre um agradecimento. Agradeça a Deus pelo ar que lhe enche os pulmões, pelo teto que o protege, pela luz do sol que lhe toca na pele. A gratidão é a oração mais simples e, no entanto, abre o céu mais do que qualquer exigência. Jesus dava sempre graças antes de partir o pão, antes de multiplicar os peixes, mesmo antes de enfrentar a cruz. A gratidão transforma momentos comuns em altar. Haverá dias em que a gratidão parecerá distante, dias de perda, de espera, de perguntas sem respostas fáceis. Nesses dias, a gratidão torna-se uma escolha, uma disciplina do espírito. Poder começar pequeno. Agradeça a Deus pela força para se manter de pé, pelo amigo que lhe enviou uma mensagem, pelo som da chuva à sua janela. Estes pequenos agradecimentos são como velas. Afastam a escuridão, uma chama de cada vez. O arcanjo Miguel diz: quando dás graças, crias espaço para a alegria. A alegria não é uma gargalhada estridente, é uma corrente profunda que corre por baixo de tudo. Ela sobrevive à decepção, sobrevive ao medo, a gratidão alimenta. Quanto mais percebe o bem, mais o seu coração se expande para o acolher. E quando expressa gratidão em voz alta, os anjos elevam as suas palavras como música. Deixe que a gratidão molde a forma como vê os outros. Agradeça às pessoas que caminham ao seu lado, mesmo nos pequenos gestos. Diga-lhes: vocês são importantes. Eu vejo-vos. Cada palavra de apreço é uma semente de luz plantada noutra alma, e essas sementes crescem e transformam-se em florestas de esperança. A gratidão cura relações porque muda o seu olhar do que falta para o que lhe foi dado. Filho A, por vezes, tem dificuldade em agradecer a si próprio A. Vê apenas o que não fez, os sonhos ainda inacabados. Esta noite, quero que sussurre: obrigado, Senhor,
por tudo que conquistei. Celebre a força que foi necessária para sobreviver às lições que o amoldaram, a coragem que o manteve em movimento. Esta é a santa gratidão, gratidão pela viagem, não apenas pelo destino. Quando é grato, até a sua dor se torna uma mestra. Começa a perceber que cada porta fechada o protegeu, cada desvio fortaleceu a sua fé, cada fim abriu espaço para algo novo. Deus não desperdiça nada. A gratidão abre-lhe os olhos para esta verdade. O arcanjo Miguel diz: guarde uma pequena lista de bênçãos. Escreva-as de manhã, sussurre-as à noite. Faça-o não para cumprir, mas para se lembrar. A memória é frágil e o ruído do mundo tenta afogá-la. A gratidão mantém a recordação viva, mantém o seu coração sintonizado com a frequência do céu. E quando a alegria chegar, não a deixe passar despercebida. Permita-se senti-la plenamente. Ria, dance, cante. A alegria é a gratidão a transbordar. É como a sua alma louva sem palavras. Nestes momentos, os anjos unem-se ao seu riso, porque a alegria é a linguagem predilecta do céu. Esta noite, respire e reze. Obrigado, Deus, por esta respiração, por este corpo, por esta vida. Obrigado pelo que compreendo e pelo que ainda não vejo. Obrigado porque mesmo na incerteza, a tua bondade permanece. Ao ouvir estas palavras, repare como o seu peito se acalma, como a paz começa a vibrar suavemente dentro de si. Essa vibração é a alegria que regressa. A gratidão abriu a porta. Leve esta linguagem consigo, filho A. Fale-a ao acordar, ao trabalhar, ao descansar. Fale-a sobre os outros. A gratidão é o fio que liga o céu à terra. Quanto mais a utiliza, mais forte se torna a ligação. Vá em alegria. Viva em gratidão. E saiba que cada vez que sussurra obrigado, o céu responde. E nós também te agradecemos. Amém. O arcanjo Miguel diz: Filho A, amado A, quanto mais trilha este caminho de fé, mais começa a perceber que cada alma que encontra carrega a sua própria história invisível. Cada pessoa, seja alegre ou amarga, bondosa ou cruel, é um livro escrito por Deus e que ainda está a ser lido pela graça. Compaixão é aprender a ler estas histórias com os olhos do céu. Não foi criado apenas para observar o que as pessoas mostram. Você foi feito para ver mais profundamente. Quando se olha com os olhos da compaixão, o julgamento dissipa-se, a comparação desaparece e o amor começa a agir silenciosamente. Jesus viu as mesmas multidões que outros temiam e chamou-lhes amadas. Tocou no leproso, ouviu os esquecidos, perdoou os culpados. O seu coração não perguntou: eles merecem amor? Mas sim, como é que o amor os pode alcançar? Essa mesma questão pode guiá-lo, filho. Faça quando se deparar com alguém difícil, quando sentir a tentação de se afastar. A compaixão não justifica o erro, mas recusa-se a deixar de ver o ser humano por detrás do equívoco. É força envolta em ternura.
Ela diz: não permitirei que a raiva seja a única verdade entre nós. O arcanjo Miguel diz: a compaixão começa dentro de nós. Não pode dar o que não tem. A misericórdia que demonstra a si mesmo torna-se a misericórdia que pode demonstrar aos outros. Quando perdoa as suas próprias falhas, deixa de exigir a perfeição a todos os outros. Quando deixa de esconder as suas feridas, pode sentar-se ao lado da dor de outra pessoa. Dor sem medo. É assim que a compaixão cresce e começa com um simples sopro de compreensão e expande-se até preencher cada canto do seu ser. Filho A, verás sofrimento no mundo e sentir-te-ás impotente. Perguntar-se-á: que diferença posso fazer? Mas a compaixão nem sempre se trata de reparar. Por vezes, trata-se simplesmente de estar presente, sentar-se ao lado de quem sofre sem desviar o olhar, dar a mão a quem está sozinho, ouvir sem ter de falar. São pequenas ações aos olhos humanos, mas poderosas aos olhos do céu. Quando encontrar alguém cruel, lembre-se disto. A crueldade é muitas vezes a linguagem do medo. A raiva é a dor que tenta ser notada. Deus vê o que está por detrás das palavras e pede-lhe que veja também. Isto não significa permitir o mal, mas significa escolher a empatia em vez do ódio. A compaixão protege sem condenar, cura sem humilhar. Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Cada vez que age com compaixão, constrói uma ponte entre o céu e a terra. Convidas a luz para lugares onde a escuridão pensava ter vencido. Por isso eu, arcanjo Miguel, protejo os compassivos. Os seus corações são ternos, mas os seus espíritos são fortes. São os guerreiros silenciosos do céu. Pratique a compaixão em pequenas coisas do dia a dia. Sorria para o desconhecido. Fale gentilmente com quem lhe serve. Ofereça paciência a quem o frustra. Reze por aqueles que o magoam, mesmo que nunca o saibam. Estes pequenos atos propagam-se, alcançando almas que talvez nunca conheça. O mundo transforma-se um gesto de bondade de cada vez. Quando a compaixão parecer pesada, regresse à presença de Deus. Deixe que Ele o preencha. Não pode carregar toda a tristeza, mas pode levá-la até Ele. A compaixão não significa reter toda a dor. Significa deixar o amor divino fluir através de si e confiar que esse amor trará a cura. Esta noite, sussurre esta oração. Senhor, dai-me os vossos olhos para ver. Permita-me olhar para além da raiva, para a dor que se esconde por detrás dela. Permitam-me amar sem julgamento, perdoar sem limites e viver como reflexo da sua misericórdia. Enquanto ora, sinta o calor a espalhar-se pelo seu peito. Isto é o despertar da compaixão, o mesmo fogo que move os anjos, a mesma luz que brilha do coração de Jesus. Leve-a a cada encontro. Deixe que ela guie as suas palavras, as suas escolhas, o seu olhar. Quando se vive assim, torna-se um lembrete vivo do céu. O mundo precisa da sua compaixão, Amadoá. É o remédio do nosso tempo. E enquanto a derrama, eu, arcanjo Miguel, caminharei consigo, protegendo-a da amargura, para que o seu coração se mantenha terno e o seu espírito inabalável. Vai, filho A da luz, veja com amor,
Fale com misericórdia. Viva com compaixão, pois, ao fazer-lo, vê o mundo como Deus o vê. Amém. O arcanjo Miguel diz: Amado, há dias em que o ruído do mundo parece uma tempestade da qual não se consegue escapar. As notícias, as discussões, os medos sobre o amanhã, tudo pressiona até as suas orações soem como sussurros perdidos ao sabor do vento. Esta noite, o céu chama-o para o centro da quietude. Ali, para além da confusão, Deus espera de mãos abertas. A paz não é a ausência de caos, é a presença da confiança. As ondas à sua volta podem elevar-se, mas se os seus olhos permanecerem fixos em Jesus, caminhará sobre elas. Quando o mundo estremece, a sua palavra permanece firme. O seu amor não se encolhe com as sombras, brilha ainda mais intensamente. Não foi feito para controlar a tempestade. Foi feito para encontrar a calma que reside dentro dela. Respire fundo agora. Sinta como o ar entra e sai, constante e fiel. Esse é o ritmo da graça. Mesmo quando se esquece de rezar, a graça continua a respirar através de si. Cada inspiração diz: estou aqui. Cada expiração diz: está seguro. Deus não o abandonou. Ele está mais perto do que a sua próxima respiração. O arcanjo Miguel diz: quando o medo gritar mais alto, ouve a voz suave por baixo. Esse sussurro é a verdade. Ele diz: acalma-te. Ele diz: eu estou a agir. Ele diz: isto também passará. O mundo mede o tempo por relógios. O céu mede-o por propósito. Nada é aleatório. Mesmo no meio da turbulência, a ordem divina desdobra-se. Filho, vi as tuas noites sem dormir, a preocupação que percorre a tua mente como ondas a arrebentar na praia. Pergunta: e se eu perder tudo? E se eu falhar? E eu respondo: não pode perder o que é eterno. Jesus é a sua âncora, o seu alicerce. Quando tudo parecer incerto, lembre-se do que é inabalável: o amor, a fé, a misericórdia, a presença de Deus. Está a viver em tempos que testam a coragem. O mundo tentará endurecer-te, tornar-te cínico, juntar-te ao ruído, mas Deus chama-te a ser diferente, a ser luz. A luz não discute com as trevas, ela simplesmente brilha. Quando escolhe a paz, torna-se essa luz. A sua calma torna-se contagiante. A sua quietude torna-se um santuário. O arcanjo Miguel diz: guarda a tua paz como um pastor guarda o seu rebanho. Limite as vozes que alimentam o medo. Preencha os seus dias com oração, com as escrituras, com o silêncio. Deixe que a gratidão o ancore quando a incerteza o tentar arrastar para longe. Não pode parar a tempestade lá fora, mas pode cultivar a calma interior. Essa calma é a sua armadura. Se a ansiedade regressar, sussurre esta oração: Senhor, não consigo ver o futuro, mas sei que o Senhor o controla. Não consigo consertar tudo, mas sei que o Senhor está a agir. Ensina-me a confiar mais no Senhor do que nos meus medos. Repita até que o seu coração se acalme. Repita até que o ruído perca a sua força.
É assim que a paz cresce palavra por palavra, respiração por respiração, fé por fé. Filho a paz não é algo que tenha de conquistar, é algo que se herda. Jesus prometeu-a. A minha paz vos dou. Não a paz frágil das circunstâncias, mas a paz profunda que se mantém firme mesmo no caos. Quando o mundo tremer, essa paz mantê-lo-á firme. Quando as pessoas entrarem em pânico, ela irá mantê-lo-á bondoso. Olhe para cima, amado. O mesmo céu que formou as estrelas está a cuidar de si. O mesmo Deus que equilibrou os oceanos pode equilibrar o seu coração. Nada está fora do seu alcance. Nem a sua preocupação, nem o seu futuro, nem este mundo, tudo ainda se curva ao seu plano. Por isso, esta noite, ao deitar-se, respire e diga: Deus, eu confio em ti. Que isso seja suficiente, que isso te conduza ao sono. E enquanto descansas, eu, Arcanjo Miguel, estarei de guarda à tua porta. Os anjos cercarão a sua casa. A tempestade ainda pode rugir, mas dentro dela a paz reinará. O amanhã chegará e novos desafios também. Mas agora já sabe como enfrentar. Luz com uma fé firme como o nascer do sol, com a paz que excede todo o entendimento. Você está seguro, você está amparado, você é amado. Amém. Dut bar. Respire fundo. A paz está aqui. Deus, ancora-te. Jesus, fírmate. O Arcanjo Miguel protege-te durante a noite. Se esta mensagem trouxe calma ao seu coração, gosta para concordar com a paz celestial. Partilhe para transmitir tranquilidade a outra alma. Comente amém abaixo para receber descanso. Deus dá a paz. Jesus sustenta a paz. O Arcanjo Miguel protege a paz. Durma em segurança, a paz permanece.